Saudações, meus alunos do terceiro ano do ensino médio da Escola Cultura Viva. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula virtual de Geografia. Hoje falaremos sobre fluxos comerciais, é um tema recente e que com certeza pode ser cobrado no PISME ou no Enem. Esse capítulo já faz parte do segundo bimestre, é o capítulo número 6 e está na página 83 do livro didático de vocês aí. Então, abra lá o seu livro e vamos estar acompanhando essa aula. Gente, quando há troca de produtos, quando há troca de serviços, eu chamo essa relação de fluxo comercial, que é uma relação, que é uma troca direta, ou relação comercial. Quando, no caso, se trata do capital, do dinheiro, eu chamo então de troca indireta. Outra coisa, quando essa ação comercial envolve apenas dois parceiros, é uma relação de comércio bilateral. Quando tiver envolvimento de mais parceiros, mais do que dois, eu terei então a multilateral. Já conversamos em aulas anteriores que nenhum país ele é autossuficiente, no sentido de conseguir produzir tudo aquilo que ele tem necessidade. Tampouco ele também será autossuficiente, até mesmo na questão da mão de obra qualificada. Ele sempre necessitará de matéria-prima externa e também irá necessitar de mão de obra qualificada de algum país que tenha experiência específica naquilo que eles pretendem industrializar e comercializar. Até porque todos os países estão sempre buscando parceiros para poderem comercializar determinado tipo de produto, tanto para venderem esse produto quanto para poder estar comprando também. E é exatamente essa venda e compra de mercadoria a todo instante que nós vamos chamar de comércio internacional ou mesmo comércio exterior. E como cada país tem as suas próprias regras econômicas, as suas próprias políticas dentro da economia, cada país estará estabelecendo então as suas normas, as suas regras para poder estarem comercializando entre si. Dessa forma, não estarão gerando nenhum tipo de impacto na economia. Aqui no Brasil mesmo, nós temos instituições responsáveis por todo esse comércio exterior. De acordo com o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, essas instituições são as seguintes: o Conselho Monetário Nacional, que é um conselho criado pela Lei 4.595, do dia 31 de dezembro de 1964, como o poder deliberativo máximo do sistema financeiro do Brasil, sendo responsável por expedir normas e diretrizes gerais para o seu bom funcionamento. O Conselho Monetário Nacional conduz as políticas monetárias, de crédito, orçamentária, fiscal e da dívida pública do Brasil. Assim, nós temos, dentro da Lei 4.595/64, conhecido como Lei da Reforma Bancária, que compete ao Conselho Monetário Nacional, regulamentar as operações de crédito das instituições financeiras brasileiras, a regular a moeda do país, supervisionar suas reservas em ouro e cambiais. Determinam também suas políticas de poupança e investimento regulamentar, no caso dos mercados capitais brasileiros. Dentro desse âmbito, então, o Conselho Monetário Nacional também supervisiona as atividades do Banco Central do Brasil e da Comissão de Valores Mobiliários. Tenho ainda a Câmara de Comércio Exterior, que é o CAMEX. O CAMEX ele pertence ao Ministério da Economia e tem o objetivo a produção, a adoção, a implementação e coordenação de políticas e de atividades também relativas ao comércio exterior de bens e serviços. Tem também que cuidar em relação dos investimentos estrangeiros diretos, dos investimentos brasileiros no exterior e do financiamento às exportações, com vistas de promover o aumento da produtividade
dentro da economia brasileira e da competitividade internacional do país. Eu ainda tenho a Secretaria de Comércio Exterior, que é o SECEX, teoricamente responsável por estar elaborando e divulgando informações sobre o comércio exterior. O seu objetivo é analisar e propor políticas para o desenvolvimento do comércio exterior brasileiro. Ele é responsável por coordenar a política de defesa comercial contra práticas desleais de comércio e aumentar também a participação das exportações brasileiras dentro do comércio mundial. Eu tenho o Banco Central do Brasil, que é o caso Bacen. O Bacen é responsável por controlar a quantidade de dinheiro que circula no país. Também ele controla os créditos disponíveis, as taxas de juros e ainda a economia. Ele faz uma sondagem como a economia está fluindo. Eu tenho também a Receita Federal, que é o CRF, do Brasil, é responsável pela administração de tributos de competência da União, inclusive incidentes sobre o comércio exterior, abrangendo então parte significativa das contribuições sociais do país. Auxilia também o Poder Executivo Federal, formulando a política tributária brasileira, além de trabalhar para prevenir e também combater a sonegação fiscal. E também combate o contrabando, o descaminho, a pirataria, o fraude comercial, tráfico de drogas também é responsabilidade da Receita Federal e também o tráfico de animais em extinção, principalmente atos ilícitos relacionados ao comércio internacional. Eu tenho o outro aí, que é um dos que a gente mais utiliza, que é o Ministério das Relações Exteriores do Brasil, também conhecido como Itamaraty. Gente, esse é um órgão do Poder Executivo, ele é responsável pelo assessoramento do presidente da República na formulação, no desempenho e no acompanhamento das relações do Brasil com outros países e organismos internacionais que inclusive já estudamos. E o comércio internacional? Gente, o comércio internacional ele é a chave para o desenvolvimento econômico de inúmeros países. O comércio internacional, na verdade, ele representa uma série de trocas e vendas comerciais que inúmeros países acabam exercendo entre si. Para agilizar esse processo e aumentar também os ganhos do comércio, existe então uma série de regras assumidas por todos os países no que diz respeito ao comércio mundial. Além disso, há também instituições responsáveis para que possam então estar regulando essas regras. Por exemplo, a OMC, Organização Mundial do Comércio, é uma das mais importantes então dentro dessas instituições que eu estarei citando. A importância do comércio internacional na atualidade é bastante considerável. Um exemplo disso é a existência dos inúmeros blocos econômicos que nós falamos na nossa última aula. O comércio internacional ele está presente em grande parte da história da humanidade. Se nós voltarmos aí na própria China sobre a Rota da Seda, nós verificaremos a importância desse comércio internacional presente desde aquela época então. Mas, na verdade, a sua importância econômica, social e política tornou-se crescente nos últimos séculos. O avanço industrial dos transportes, a própria globalização, o surgimento das corporações multinacionais tiveram um grande impacto no incremento desse comércio. O aumento do comércio internacional pode ser relacionado ao fenômeno, então, da globalização. Existem, então, indicadores de desenvolvimento que, na verdade, retratam um aspecto da realidade dos países. Podemos classificá-los da seguinte forma. Primeiro, indicadores estruturais. Podem, por exemplo, demonstrarem os aspectos sociais.
pode, por exemplo, demonstrar a estrutura da população com relação à idade, ao gênero, etc. Os indicadores per capita, eles estão diretamente ligados, voltados para cada cidadão, para cada habitante dentro de cada país. Eles podem indicar a renda per capita do próprio cidadão ou até mesmo a renda per capita do PIB do país. Eu ainda tenho os indicadores percentuais. Na verdade, esses indicadores percentuais, eles mostram o resultado de uma pesquisa relacionado com o comércio internacional. Vai mostrar, na verdade, condições financeiras de uma determinada população. Então, resumindo, esses indicadores econômicos, na verdade, eles demonstram os comportamentos econômicos de um país, de um estado, de uma região, de uma cidade, mediante, então, a tudo que está acontecendo, claro, voltado para a economia. Mediante a isso, então, eu terei alguns indicadores econômicos fundamentais para que eu possa medir a economia de um país, começando então com o PIB, Produto Interno Bruto. O PIB é um dos indicadores mais utilizados na macroeconomia com o objetivo de quantificar a atividade econômica de uma região. Inflação. Gente, a inflação refere-se a um aumento contínuo e generalizado dos preços em uma economia. Já falamos, inclusive, por que isso ocorre. Na verdade, a desvalorização da moeda ela ocorre quando um país tem principalmente a necessidade de estar pegando dinheiro emprestado através do Fundo Monetário Internacional. Alguns economistas preferem defini-la como um aumento no suprimento de dinheiro. No entanto, esse conceito não é muito utilizado. No Brasil, utilizamos a Fundação Getúlio Vargas e o IBGE para poder fazer essa consulta sobre inflação. As exportações. Gente, exportação é a saída de bens, produtos, serviços do país de origem para outro país de destino. Essa operação ela pode envolver pagamento como venda de produtos ou não, pode ser também doações. E as importações? Importação é o processo comercial e fiscal que consiste em trazer um bem, que pode ser um produto ou um serviço do exterior para o país de referência. Usamos até como exemplo, ultimamente através da globalização, os próprios produtos que nós compramos, então, da China. Eu tenho um termo que sempre já falamos, ouvimos falar, mas a gente vai poder entender agora, que é a balança comercial. Balança comercial é um termo econômico que representa as importações e exportações de bens entre os países. Dizemos que a balança comercial de um determinado país está favorável quando ela exporta mais do que importa. Do contrário, nós dizemos que a balança comercial ela é negativa ou desfavorável. E dívida externa? Gente, a dívida externa é o somatório dos débitos de um país. Eles são resultantes de empréstimos e também são resultantes de financiamentos contraídos aí no exterior pelo próprio governo, pelas empresas estatais ou mesmo por empresas privadas. Bem, galera, com esses indicadores, poderemos então saber se a economia de um país é desenvolvida ou não. Lá no livro de vocês estão sendo apresentadas algumas atividades, principalmente na página 86 e 87. Eu quero que vocês façam essas atividades, fotografem e estejam mandando pela aba onde esse vídeo foi postado, ok? Por enquanto, a gente ainda não está valorizando. Ele já faz parte do conteúdo do segundo bimestre, tá? Não deixem de fazer, porque ele é muito importante para que vocês possam exercitar esse conteúdo que nós iniciamos. Na próxima aula, darei continuidade a esse tema e certamente, se você tiver feito o exercício, encontrará maior facilidade. Muito obrigado pela atenção, fiquem com Deus e até a próxima aula. Seu futuro, escola, cultura viva, os melhores professores e muita dedicação, transformação, formação e ação.